O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa canonizada nascida em terras brasileiras. Ela nasceu Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, no dia 26 de maio de 1914, em Salvador, na Bahia. Desde pequena, ela se sentia inclinada para a vida piedosa. Perdeu a mãe logo cedo e uma tia piedosa a iniciou nas coisas de Deus. Ela, quando pequena, ainda antes, digamos, de ser iniciada nas realidades religiosas, ela gostava muito de jogar futebol. Era uma menina muito sapeca. E a tia percebeu que ela já estava crescendo e disse: não, tá bom, vamos deixar de lado essas coisas muito de criança. Simplesmente você precisa aprender as coisas de Deus. E ela ali com os seus 6, 7 anos. Então aqui percebem aqui como é necessário que haja alguém, normalmente a mãe, no caso de Maria Rita, futura irmã Dulce, a tia, percebeu que deveria cuidar da vida espiritual daquela menina, porque se a deixasse por conta própria, ela iria simplesmente se deixar levar pelos seus impulsos. Então, este cuidado, este zelo que os pais precisam ter com a vida espiritual das crianças. Se irmã Dulce não tivesse tido aquela tia que se ocupou com a sua vida espiritual, ela teria se tornado esta santa que nós conhecemos? Provavelmente não. Provavelmente nem religiosa teria se tornado. Quer dizer, aquela tia, lá atrás, teve uma participação fundamental naquela futura santa que ela se tornaria. Então, o quanto é importante que os pais estejam atentos para iniciar os seus filhos a vida piedosa, ensiná-los a amar a Deus, ensiná-los que
o mais importante em nossas vidas não é ter um bom emprego, não é ter um bom casamento, não é se dar bem nessa vida, tendo uma vida confortável. O mais importante é agradar a Deus. E aqui, meus santos, se nós não formos socorridos pela graça, isso que eu estou dizendo vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Isto é, não é natural. Ora, se eu digo para uma criança, olha, você precisa estudar para você ser alguém na vida, isso é natural. Quando ela chegar à idade da razão, aquele conselho paterno vai encontrar algum lugar no seu interior. Por quê? Porque o seu intelecto vai compreender aquela mensagem. Quando um pai diz, olha, você precisa estudar para ter um bom emprego, para você ter uma vida confortável, para você ser feliz, a criança vai ouvir aquilo e ela vai compreender. Mas ensinaram a criança, olha, você precisa amar a Deus, porque Deus é a nossa verdadeira riqueza. Se nós não tivermos amizade com Deus, nada mais neste mundo valerá a pena. E este ensinamento precisa proceder de quem crê e ser acolhido com espírito de fé. Então precisamos pedir a Deus a graça, os pais, de ensinarem com autoridade aos seus filhos e rezar pelos filhos para que acolham aquela palavra como palavra de Deus. Da mesma maneira, por exemplo, como quando um sacerdote vai celebrar uma missa, ele reza para que ele seja a boca de Deus e para que as pessoas acolham aquela palavra como palavra de Deus. De alguma maneira, mutatis mutandis, é o mesmo processo. Então, de rezar pelos filhos, para que os filhos acolham aquela palavra ensinada como palavra de Deus, creiam, e ao mesmo tempo rezar para si mesmos, para que creiamos e assim proclamemos, ensinemos aquela verdade. Pois bem, então aquela tia de Maria Rita começou a iniciá-la na vida espiritual, a rezar, a amar a Deus, a frequentar a igreja, e ela começou a se encantar com a realidade espiritual. E diz que ela, com 13 anos, visitando os pobres na companhia da sua tia, ela sentiu uma profunda inclinação no seu coração para se dedicar a Cristo, dedicando-se aos pobres. Percebe aqui que não é uma filantropia. Ela não sentiu simplesmente uma inclinação de cuidar dos pobres porque eles sofrem, mas ela sentiu uma inclinação de, por amor a Cristo, consagrar a sua vida, sacrificar a sua vida, cuidando dos pobres. É bem diferente. São Paulo diz, né, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, se eu não tiver caridade, se eu não tiver amor, esse amor a Deus, se eu não fizer isso por amor a Deus, de nada serve. Ainda que eu lançasse o meu corpo às chamas, isto é, que eu fizesse os maiores sacrifícios, se eu não os fizer por amor a Deus, de nada vale. Então percebe que o ponto de viragem, o que faz com que as nossas obras sejam santificantes, o que faz com que as nossas obras agradem a Deus, o que faz com que as nossas obras sejam obras espirituais, é quando nós as fazemos por amor a Deus. E aquela mocinha de 13 anos sentiu aquela inclinação no coração de, por amor a Jesus, dedicar-se aos pobres. Aquela inclinação que todos nós precisamos pedir a Deus, de por amor a Ele, fazermos todas as coisas. De por amor a Ele, deixarmos de fazer
todas as coisas que Ele nos pedir que nós deixemos, de por amor a Deus, abraçar todo o sacrifício, de por amor a Ele, renunciar todo e qualquer prazer que Ele peça que nós renunciemos, mas tudo por amor a Ele. O referencial primeiro e último, o referencial fundante, o porquê de todas as coisas é Jesus. Por Ele eu abraço qualquer sacrifício, por Ele eu renuncio toda e qualquer felicidade neste mundo, por Ele eu me aplico a fazer coisas que normalmente eu não faria, por Ele eu deixo de fazer coisas que eu gostaria de fazer. E aqui eu não estou falando necessariamente de coisas erradas, tá? Coisas boas até, mas que você percebe que não é vontade de Deus para você. E você, por amor a Deus, você as abandona. E outras coisas que por amor a Deus você faz. Meus irmãos, nós nessa missa de hoje, dentre outras graças que nós podemos pedir, peçamos a Deus que Ele nos conceda a graça de nós aprendermos desde dentro, ensinados pelo Espírito, a fazer todas as coisas para a maior glória dEle. Que nós vejamos a felicidade, a sabedoria contida neste ensinamento, porque o que é que acontece quando eu digo, nós precisamos viver para alegrar a Deus, nós precisamos viver para a glória de Deus, nós precisamos fazer tudo que Deus nos indica a fazer e deixar tudo que Deus nos pede que nós deixemos. O inimigo vem e cochicha nos seus afetos e cochicha na sua imaginação. Você começa já a imaginar uma vida triste, uma vida muito sofrida, uma vida destrutiva, quando na verdade é a vida verdadeiramente feliz, que quem se encontrou com irmã Dulce, feinha já no final da vida, a verdade, já alquebrada, cansada, como uma Madre Teresa de Calcutá, mas com o coração profundamente feliz, nutrida e sustentada por aquela felicidade que vem de Deus, de modo que, não obstante a casca, o corpo deteriorado, sofrido, desgastado, nós víamos uma mulher tão bonita, porque tão feliz e porque tão parecida com Deus. Ao mesmo tempo, nós podemos ver tantos atores e atrizes belos nos corpos, mas tão feios na alma. Pessoas tão feias, pessoas tão desagradáveis, pessoas até repulsivas, mas exteriormente pessoas fisicamente belas. Então, esta beleza, e não só, pessoas que teriam tudo, segundo a lógica deste mundo, para serem felizes e profundamente tristes, belas por fora, feias por dentro, tendo tudo que o mundo diz que é necessário para ser feliz e profundamente desorientadas e infelizes, enquanto uma Santa Dulce dos pobres, não tendo nada do que o mundo diz que é necessário para ser feliz, e felicíssima, e fisicamente feia, mas interiormente tão bela, capaz de atrair tantas pessoas, porque a sua força motriz, a sua força de atração, vem do próprio Deus. Então vamos lá, meus santos, pedir a Deus que nos conceda fé, que nós creiamos, mas que não apenas creiamos superficialmente, mas que nós creiamos profundamente que Deus é aquele bem sem o qual nada é bom, que Deus é aquela beleza sem o qual nada é belo, que Deus é aquela realidade sem o qual nada vale a pena, que Deus é a verdadeira riqueza, a verdadeira felicidade, a verdadeira realização. E se vos possuo, nada mais me atrai neste mundo. De que é verdade que quem a Deus tem, nada falta
só Deus basta. Eu sei que a frase é de Santa Teresa, mas é uma verdade evangélica e uma verdade testemunhada por todos os santos e testemunhada por Santa Dulce dos Pobres. Pois bem, então ela tentou entrar na vida religiosa com 13 anos, não conseguiu, estava muito nova. Tornou-se professora com 18 e no outro ano entrou nas Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. E aí, embora aquela ordem tivesse uma inclinação para o ensino, ela se sentia, lembra, muito inclinada a, por amor a Cristo, dedicar-se aos pobres. E lembremos-nos, meus santos, não tem romantismo nenhum aqui, né? Os pobres, como todos nós, né? Somos marcados pelo pecado original, somos doentes. Então, assim como nós, eles também são egoístas, mal educados, ingratos. Não romantizemos. Isto é, ela se dedicou aos pobres por amor a Cristo. Ela amou Cristo no pobre, porque ela tinha fé naquela palavra que o próprio Cristo disse: eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu estava nu e me vestiste. Doente e preso e foste me visitar. Ela fazia as coisas por causa de Cristo, independentemente da gratidão ou ingratidão retribuída. E assim devemos ser nós também. Nós devemos fazer o bem a quem quer que seja, a quaisquer pessoas, por causa de Cristo. Ah, padre, mas aquela pessoa é tão ingrata, eu só lhe fiz o bem e ela me retribuiu com o mal. Que pena para ela. Mas você fez por amor a Cristo e o céu paga bem. O céu paga bem. Deus não se deixa vencer em generosidade. Jesus disse que um copo d'água dado por amor a Ele não ficaria sem recompensa. E não tenhamos dúvidas de que a recompensa ultrapassará infinitamente aquele bem pequeno que nós fizemos. Mas se fizermos por amor a Deus, mesmo as pequeninas coisas não ficarão sem recompensa. O Senhor recompensará. O Senhor recompensará aquele ato de amor com um derramamento ainda maior do seu amor nos nossos corações, nas nossas almas. Então peçamos a Deus a graça de tudo fazer por amor a Ele. Peçamos a Deus a graça de tudo também não fazer, né? Tudo aqui eu digo, tudo aquilo que Ele pedir que eu não faça. De tudo fazer por amor a Ele, de tudo não fazer por amor a Ele, de toda felicidade renunciar, se for esta a sua vontade, por amor a Ele, e de todo sacrifício abraçar, todo sacrifício que Ele nos apresentar, abraçar por amor a Ele, que Ele seja a nossa referência. Percebe como vai ser até mais fácil a nossa vida neste mundo, porque a esposa vai amar o seu marido por amor a Jesus, mesmo que ele seja grosso, mal educado, não muito amável. O marido vai amar a sua esposa, não primeiramente por causa dela. E é claro, né, meus santos? Aí a esposa olha para o marido e diz: está vendo? Eu vou ser o cão na sua vida e você cuide de me amar, tá? Não é isso, né, meus santos? É claro que você vai procurar ser a melhor pessoa possível para o seu irmão. Mas não obstante o seu desejo de ser bom, sempre haverá algum limite. Então a outra parte vai abraçar, vai suportar aquele limite por amor a Deus. Eu vou amar vocês por amor a Deus. Vocês cuidem de ser bons, tá? Mas eu vou amar vocês por amor a Deus, mesmo que vocês sejam ruins. Mas por amor a Deus eu me fiz padre. Então eu vou amar e vou me sacrificar e vou me doar, e nisto eu irei encontrar a minha felicidade, a minha santificação, a minha realização. Porque se a minha felicidade e a minha realização não forem, a minha felicidade e a minha realização não forem como a felicidade e a realização de Cristo, serão uma felicidade e uma realização mundanas,
Isso não santifica ninguém. Me lembro, estou terminando, me lembro quando eu era seminarista, 98 acho, e estava no auge, uma linha, uma onda de que o seminarista tem que se realizar, senão ele não vai ser feliz, porque o padre, ele tem que se realizar como padre, porque senão ele vai ser um frustrado. Eu lendo alguns livros nessa linha, né, fui conversar com o meu diretor espiritual, o então Padre Henrique. E aí, conversando com ele, aquele que depois morreu como bispo, Dom Henrique. E aí, eu dizendo para ele que eu estava lendo aquilo, e ele olhou para mim e disse: meu filho, realize a vontade de Deus, e se realize em Deus, mesmo que você tenha que se quebrar todinho. E ele tinha um sotaque mais arrastado do que o meu. Mesmo que você tenha que se quebrar todinho, mesmo que você tenha que se destruir, realize a vontade de Deus, e você vai ser um padre de verdade. Quer dizer, essa lógica de eu quero me realizar, depende do que você compreende. Se a sua realização for a de Cristo na cruz, ok. Se a sua realização é a realização mundana, a vida sem sofrimento, danou-se, está perdido. Então isso vale para mim, isso vale para você casado. Então vocês fiéis também vão amar o seu padre e vão rezar pelo seu padre. Por quê? Porque vocês creem que é Cristo no sacerdote. Então por causa de Cristo, vocês vão amar, vocês vão rezar, vocês vão, naquilo que for possível, ajudar o seu sacerdote, porque vocês creem, porque a referência primeira e última, a referência fundamental é Cristo. Os pais vão se dedicar aos seus filhos, porque isso agrada a Deus. Os filhos vão honrar os seus pais, porque isso agrada a Deus. Deus é a referência primeira e última, é o alfa e o ômega, é o centro, é a base. Por Ele eu faço todas as coisas, ou por Ele eu não faço coisa alguma. Por Ele eu abraço todas as cruzes, por Ele eu renuncio todos os prazeres, porque comparado a Ele tudo é nada, ou como vai dizer São Paulo, é esterco. Comparado a Ele, é esterco. Então Santa Dulce dos pobres, por amor a Cristo, serviu aos pobres. Santa Dulce dos pobres, por amor a Cristo, se dedicou para inaugurar aquele colégio, o colégio de Santo Antônio. Ela era muito devota de Santo Antônio. Por amor aos pobres, ela construiu aquele hospital a partir do galinheiro. Hospital de Santo Antônio, por amor aos pobres. Por quê? Porque ela sabia que aquilo alegrava a Deus. E ela sabia que, de alguma maneira, o Senhor a recompensaria por tudo aquilo que ela estava fazendo. E ela sabia em que consistia a recompensa de Deus: amor. E por amor, para receber o amor de Deus, ela estava disposta a fazer, a sofrer e a abraçar todas as coisas, desde que aquilo agradasse ao coração de Deus. Que nós hoje então, meus santos, peçamos a Santa Dulce dos pobres, que nos alcance de Deus a graça de que nós precisamos, para que por amor a Ele, nós façamos, suportemos e renunciemos todas as coisas, para que tudo seja para a maior glória de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.